Tá certo. Então vamos estar orando aqui. Amém. Eu vou estar orando aqui para a gente começar. Eu creio que Deus tomará a direção dessa live nessa noite. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesta noite para te honrar, para te glorificar, para exaltar o teu santo e poderoso nome, por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, é que estamos aqui, eu, meu irmão Vinícius, juntamente com vários outros irmãos, meu Pai. Sim. Pai, por meio de Jesus, nos aproximamos de Ti, clamamos pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Clamamos o Teu favor nesta noite. Que o Senhor, pela Tua bondade e graça, use o Teu Filho como instrumento para nos passar as informações certas da Tua palavra, Deus. Que muitos irmãos sejam edificados, sejam transformados e com a mentalidade a cada dia avançada em Cristo Jesus. Esta é a minha oração nessa noite, meu Deus. A Tua palavra diz que a Tua palavra, Deus, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, que a Tua palavra faça aquilo que é para fazer, meu Deus. Segundo a Tua vontade soberana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Pronto. Irmãos, Vinícius, eu gostaria que você falasse um pouco de você, né? Da onde você é, com a sua igreja, para o pessoal aí ficar a par. Amém. Então, meus irmãos, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer de verdade estar aqui. Tive o prazer, na verdade, né, de conhecer o Nilson, que é um homem valoroso de Deus, é um irmão que eu queria ter aqui por perto, assim como gostaria de estar lá por perto, enfim. De verdade mesmo, né? A gente conversa já há bastante tempo, nós conhecemos através de um grupo de WhatsApp, foi bênção demais, né? E, enfim, eu sou do Rio de Janeiro, né? Moro na Baixada do Rio de Janeiro, em Nilópolis, e sou membro da Igreja Presbiteriana aqui da região, né? Fui recentemente consagrado lá diácono. Não gosto muito de Glória a colocar, Deus. né, isso, mas como eu já estou aqui me apresentando, sou dessa igreja presbiteriana e estou lá, vai fazer acho que 3 anos, né, pouco tempo, estou recente lá. 3 anos já? É muito rápido, né? Já vai. Poxa, um dia desse, um É dia desse. verdade, é verdade. Meu Deus, muito Passa rápido. muito rápido. Pronto. A gente vai fazer, irmãos, algumas perguntas. No caso, eu vou fazer algumas perguntas ao Vinícius em relação à santificação, à santidade, né? Como é que o jovem, nesse século XXI, pode crescer de forma espiritualmente na sua santificação diante de Deus, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que a marca do crente é a santidade, né? Então, o cristão, ele tem que crescer de forma tanto espiritual como a forma da santificação. Então, vamos entrar nesse papo hoje. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando. E aqui vamos estar respondendo segundo a vontade de Deus. Primeira Amém. pergunta, Vinícius. Primeira pergunta. Como o jovem pode se santificar segundo as Escrituras? Gostaria que você falasse aí como é que o jovem pode se santificar segundo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, pelo que eu entendo, né, um pouco que eu compreendo da palavra do nosso Deus, a gente tem que, em primeiro lugar, entender o que é santificação, né? Santificação é uma forma com que você tem de se separar do mundo, né, para Deus. É você buscar a Deus se separando das coisas que são do mundo, daquilo que é promíscuo, daquilo que é profano, daquilo que é contrário à lei do Senhor. Mas eu separei aqui um texto que vai nos ajudar ainda mais a compreender isso. Se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aí, vamos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 4, no seu verso 12, e nós teremos uma compreensão ainda melhor do que é isso, né? E como podemos, quais são os princípios que aqui tem, quais são os aspectos que aqui tem, né, que Paulo ele fala a Timóteo, que pode ser extraído para a nossa vida também. Então, se vocês já encontraram aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, no seu verso 12, diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário,
torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, se a gente for entender um pouquinho só, sem aprofundar muito esse texto, o que Paulo está transmitindo aqui a Timóteo? Olha, Timóteo, você deve ser um modelo de pessoa para os demais. Você deve ser padrão. Ok, mas padrão em quê? Modelo como? Ele diz, em primeiro lugar, você deve ser um modelo, um padrão na palavra. Ou seja, toda e qualquer pessoa, inclusive o jovem, necessita ter um bom conhecimento bíblico, né? Nós vivemos uma era maravilhosa de que muitas pessoas estão se interessando por teologia. Isso é magnífico, isso é maravilhoso. Mas a gente não pode frear isso, esse grande movimento maravilhoso de pessoas a cada dia mais se interessando por teologia. Pelo contrário, isso deve ser incentivado pelos pastores em todas as igrejas, em todas as comunidades cristãs, né? E também financiado para aqueles que podem financiar esse avanço, porque é de fato maravilhoso, pois muitos estão migrando, e aqui eu não estou querendo falar de denominação, para deixar muito claro, mas migrando para uma teologia bíblica, né? Uma teologia mais robusta, mais séria, em que a Bíblia trata. Então, em primeiro lugar, como que nós podemos, né, nos santificar? Ter um bom conhecimento bíblico, porque sem conhecimento bíblico, como que você vai saber qual é a perfeita vontade de Deus? Não é isso? E em segundo, Paulo ainda diz que nós devemos ser padrão ou modelo no procedimento, na forma como devemos agir. Então, em primeiro, na palavra, e através da palavra saberemos como devemos agir no procedimento. Não é isso? É isso que ele está informando aqui a Timóteo. Então, nosso procedimento ele deve ser padrão também, deve ser um modelo. Mas um modelo não no sentido de roubar o lugar de Cristo, pelo contrário. Vocês devem lembrar que Paulo mesmo, ousadamente, diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, não é isso? Então, o cristão ele deve ser exatamente isso, ele deve ser, né, uma forma do mundo conhecer a Cristo. O seu procedimento deve ser tão igual de Cristo, de modo que o mundo conheça a Cristo através dos seus procedimentos. Ok? Amém. E outra coisa que ele ainda diz, no amor, na fé e na pureza. Eu vou unir todos esses porque um depende do outro. Se você tem amor, naturalmente você tem que ter fé. Se você tem fé, naturalmente você tem que ser puro de coração. Tudo isso está unido. Então, meus irmãos, quer se santificar? Busque ser modelo, busque ser padrão para os demais. Na roda de amigos, você tem que ser o destaque. Na sua faculdade, você tem que ser o destaque. No seu emprego, você tem que ser o destaque. Você tem que ser aquela pessoa separada, conhecida, ainda que muitos venham falar mal, né, que às vezes acontece, mas que esse mal seja de uma pessoa que está buscando seguir os passos de Cristo. E não mal como chegar atrasado, como fazer o que não presta, como estar ali na rodinha, né, dos escarnecedores, como a Bíblia também trata disso, e tudo mais. Porém, desta maneira que está sendo orientada aqui por Paulo, né? Seja padrão no procedimento e na palavra, em ter um bom conhecimento da palavra e também agir conforme ela. Amém. Então, a gente obtendo conhecimento da palavra, nós iremos obter o padrão de Cristo, né? Porque não adianta eu querer viver como Cristo e não conhecer Ele através das Escrituras, né? Exatamente, exatamente. Então para conhecer Cristo, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Irmão, se alguém tiver pergunta, coloque no comentário aí e eu vou estar perguntando ao irmão Vinícius. Outra pergunta, meu irmão. Como crescer espiritualmente? Como crescer espiritualmente? Então, recentemente eu li um livro que eu achei muito interessante, né? Eu nem sabia da existência dessa linha teológica, né? Que é uma forma de teologia da forma de você, por exemplo, como você está me perguntando aqui, como que a gente pode se santificar, como que um jovem nesse momento da vida, enfim, nesse presente século, pode se santificar.
Eu pego uma série de textos e dou para o jovem. Jovem, ó, segue esse padrão aqui, essa linha. Essa é a chamada teologia da forma. Por que teologia da forma? Porque como se fosse algo padrão que eu estivesse extraindo da Bíblia, ainda que seja bíblico, e dando para alguém como se fosse aquilo ali a resolução do problema de todos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? A gente vai acabar agindo dessa maneira, tornando esta fórmula um fim em si mesmo, quando na verdade a gente deve viver buscando voltar o nosso coração para Cristo, ainda que, de fato, o melhor é através das Escrituras. Mas vamos lá. O crescimento espiritual, meus irmãos, ele também deve ser visto da maneira que o próprio Paulo descreve ainda aqui na carta de Timóteo, no seu verso 7 e 8 do capítulo 4. Eu também achei muito interessante esses dois versos, porque ele nos ajuda bastante, bastante mesmo. Vamos ler juntos. 1 Timóteo 4, verso 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Por que eu extraí esse texto aqui, meus irmãos? Eu tive a oportunidade na igreja que eu faço parte de pregar em cima desse texto aqui. Eu me recordo bem o que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo. Se a gente for olhar bem, a Bíblia trata de duas formas de piedade, não somente de uma, mas de duas. A mais comum que nós conhecemos é um ser piedoso, aquele que ora, é aquele que dá amor, é aquele que é compassivo, é aquele que é misericordioso e etc. Essa é a forma mais comum de alguém ser piedoso, né? Porém, a Bíblia também trata de igual forma do ser piedoso que é devoto a Deus, aquela pessoa que se dedica a Deus, que é uma pessoa que se doa por completo a Deus em todo o seu tempo. E quando eu digo em todo o seu tempo, não é 24 horas, né? Deixando de estudar, deixando de fazer as coisas comuns do dia a dia. Não é isso, mas é mesmo nesses momentos buscando se conectar com Deus. Então, basicamente é isso que Paulo está querendo dizer aqui, fazendo um contraste com uma pessoa que é atleta, né, que se exercita e se prepara para algo, é a mesma coisa o cristão. Ele vai crescer espiritualmente dessa maneira. Como? Ele se exercitando na piedade, na devoção ao Senhor. Quanto mais ele busca, quanto mais ele se doa, mais ele cresce espiritualmente. Então, usando os meios da graça, né? Perfeitamente. Usando os meios da graça que o Senhor nos deu, as escrituras, o culto a Deus, a oração, né? A comunhão com os irmãos. Então, dessa forma, nós iremos crescer de forma espiritual. Muitas pessoas querem crescer de forma espiritual de forma errada. Sim, sim. Mas se nós... tudo, né? Não entendi. Espiritualizando tudo, como se tudo fosse... espiritualizando tudo que acontece, quer espiritualizar. Mas que nós possamos usar esses meios aí, que foi citado, a oração, a palavra, o culto público, a comunhão com os irmãos, para que nós possamos crescer de forma espiritual. Também, uma dica, né, para complementar o que Vinícius falou, nós estamos em quarentena, né, muitas pessoas, né, eu não estou de quarentena mais, voltei a trabalhar. Muitas pessoas estão em quarentena e não tem o que fazer. O que eu posso fazer? Usa os meios da graça. Vai meditar, vai ler um bom livro, liga para o irmão, ore com o irmão, converse com o irmão, tenha um diálogo da palavra de Deus, e assim você também irá crescer de forma espiritual. Amém? Outra pergunta aqui para o Vinícius. Eu estou vendo que a internet dele está um pouco ruim. Voltou. Voltou. Irmão, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Outra pergunta, Vinícius. Sim. Como lutar contra a imoralidade sexual? Nós sabemos que os jovens estão na flor da pele, né, como fala o ditado. Então, os jovens, ele luta muito contra os desejos carnais, né? E eu quero que você passe aqui
para o pessoal que está assistindo essa live, como lutar contra a imoralidade, contra os desejos, impulsos sexuais de uma pessoa solteira, no caso. Então, quando eu estava ponderando, né, depois que você me adiantou algumas perguntas e tal, eu estava me relembrando, estava me recordando de uma outra pessoa que eu considero, de fato, como um irmão em Cristo, apesar dele estar passando por essa dificuldade de imoralidade sexual na sua vida, né? E louvado seja Deus que Deus me concedeu uma forma de conversar com ele, de modo que eu consegui não espantá-lo, não colocá-lo ele, né, de uma maneira contra a parede, né, julgando de uma maneira em que ele fosse se fechar e não fosse mais conversar isso comigo ou com nenhuma outra pessoa. Então, acho que a primeira coisa é isso. A gente deveria compreender que a imoralidade sexual é um pecado, fato. No entanto, ela é um vício, como qualquer um outro. E como um vício, ao meu entendimento, a gente deveria buscar alguém, né, para, em primeiro lugar, ser confidente nosso, alguém sábio, alguém instruído na palavra, alguém que seja piedoso, né, que saiba tratar desse assunto, para que a gente venha compartilhar disso, não guardar somente para nós. E por quê? Qual seria a utilidade de ter alguém, né, juntamente conosco? Porque sozinho é muito difícil. É muito mais complicado, né, passar por qualquer tipo de vício. E este também não é diferente. É necessário que a gente tenha alguém com quem a gente possa contar. Há muitas pessoas aí fora com grande dificuldade, como você já falou, com grande dificuldade, né, nessa área, e às vezes fica pensando, caramba, eu vou falar para quem? Eu vou ser julgado, eu vou ser humilhado, a pessoa não vai querer me ouvir, vai me tratar de qualquer jeito. Então a gente tem que ter bastante cuidado e cautela para falar desse assunto, né, com uma outra pessoa que tem esse tipo de problema. Quando ouvirmos o problema do nosso irmão, nós devemos, em primeiro lugar, como já foi dito, ser piedoso, saber ouvir e também buscar em Deus uma boa instrução, uma forma de instruir essa pessoa, né, de forma bíblica. Há princípios bíblicos? Há princípios bíblicos que nós podemos, sim, oferecer a essas pessoas. Mas voltando à teologia da forma, não existe fórmula secreta, meus irmãos, para todo mundo. Exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Você já parou para pensar naquela pessoa que já atingiu todo e qualquer princípio bíblico? Tudo que você possa trazer como orientação de Gênesis a Apocalipse para que essa pessoa saia disso. E ela continua desejosa de sair, mas não consegue. O que fazer? É muito complicado. Eu, louvado seja Deus, nunca passei por nenhum vício desse. Mas imagino como que é para uma pessoa sair de um vício. Eu acredito que não é fácil. Mas vamos lá. Já que a gente está falando aqui de fatos bíblicos, né, a gente não pode ficar somente em nossas palavras. Mateus 5, verso 30, ele nos traz um princípio bíblico de como que nós podemos vencer essa imoralidade sexual. Em Mateus 5, verso 30, Cristo ele vai dizer, ó, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Isso é um princípio bíblico maravilhoso, que para muitos já deu certo e para muitos ainda vai dar certo. No entanto, se a gente for trazer isso para os nossos dias e contextualizar, supondo que eu sou desse tipo, eu estou batalhando contra a minha própria carne, eu tenho esse pecado da imoralidade sexual. O que eu poderia fazer aqui, sabendo que quando Cristo fala para cortar a mão, não é literal? O que eu poderia fazer? É o meu celular por onde vem a imoralidade? Eu quebro ele, não tem mais celular. É a minha televisão? Eu quebro minha televisão, eu tiro ela do meu caminho. Enfim, eu tiro aquilo que me faz pecar. Ok. Só que nós temos que lembrar que o pecado ele vem aqui, ó, e aqui dentro. Entende? Então nem sempre o arrancar para todos vai funcionar assim, no estalar de dedo. Daí necessita de uma piedade, de uma tranquilidade para conversar,
para estar junto e dizer, olha, eu estou aqui, vamos passar por isso juntos. Porque alguém sozinho, meus irmãos, variavelmente não vai conseguir sair disso, porque ela vai se ver tão oprimida, né, pela igreja, pelos irmãos, pelos amigos, pela família dentro de casa, né, que não vai conseguir passar por isso de uma forma um pouco mais fácil. Entendi. Então, nem todo mundo vai ser o mesmo método, né? Exatamente. Ainda que a gente possa usar, só para que fique totalmente compreendido. Isso que eu falei não nega os princípios bíblicos, pelo contrário. Ele traz os princípios bíblicos como importante, mas não coloca como fórmula secreta. De modo que, se eu tomar essa fórmula, pronto, é tiro e queda. A gente tem que ter cuidado, porque a gente pode vir a colocar esse peso nas costas de alguém e dizer, olha, se você não conseguiu, é porque você não usou direito. É porque você não fez como devia. Entende? É o mesmo princípio que outras denominações, né, daquelas, e eu só estou usando esse termo porque eu acredito que é de comum aqui a todos, né, entender que são heréticas, aquelas igrejas que falam, olha, você não recebeu a bênção porque você não tem fé. Olha só quem está causando na vida do irmão, entende? Então é por isso que eu estou falando, a gente tem que ter cuidado, cautela, para não causar isso. Então, irmãos, segundo as palavras de Vinícius, segundo a palavra de Deus, nós temos que buscar ajuda. Eu sei que é um pecado que traz vergonha, né? Chegar para um irmão, confessar, mas a Bíblia diz que nós temos que confessar nosso pecado uns aos outros para que sejais sarados. Perfeito. Então, confesse seu pecado. Procure uma pessoa, um jovem, seu pastor, e confesse. Eu tenho certeza que esse irmão, seu pastor, com certeza irá te ajudar. E também tire da sua frente, né, coisas que vai te motivar a pecar. Exatamente. Isso é bom. A Bíblia diz, né, para nós fugirmos da aparência do mal. Né? Então, evitar conversas, evitar ficar muito no celular, né? Evitar ficar muito de conversa de redes sociais. É bom nós, como foi falado no começo, usar os meios de graça para nós crescermos de forma espiritual. Eu lembro que, agora você falando, eu me lembro, acho que foi uma entrevista que fizeram com Paul Washer, né? E ele disse, vem cá, você não deixa o seu filho sozinho, não? Aí ele, olha, eu não confio nem no pai dele. Então, assim, como é que eu vou confiar no meu filho de 16 anos? Não confio nem no pai dele, ele falando, né? E é exatamente isso, meus irmãos. A gente, às vezes, fica flertando com o pecado e nunca vai vencer de fato, né? São diversas coisas que a gente deve juntar para chegar a um fim. Mas não deve pegar tudo como um padrão a ser feito para todos, né? E também a Bíblia fala, né, para nós não viver na prática do pecado, né? Exatamente. A gente não viver na prática porque não quer dizer que esse jovem vai deixar de pecar, de cair, né, no pecado da imoralidade. Mas vigiando, orando, confiando no poder de Cristo, porque muitas pessoas caem não só no pecado de imoralidade, mas qualquer tipo de pecado pelo fato de não confiar no poder de Cristo. Ter essa confiar em si mesmo, essa autoconfiança. E muitas vezes a pessoa cai pelo fato de confiar em si mesmo. Perfeito. Outra pergunta aqui, meu irmão. A diferença entre santidade e santificação. Qual é essa diferença? Então, como eu falei no início, né, a santidade nós sermos separados, né, do mundo para Deus. Mas eu vou colocar de uma outra maneira que vai ficar ainda mais claro. Quando Cristo ele foi à cruz do Calvário, ele não foi somente para nos livrar do pecado, levar sobre si os nossos pecados. Mas esse ato de levar sobre si os nossos pecados nos deu o poder de dizer não para o pecado, né? Agora, estando em Cristo Jesus, com o Espírito Santo fazendo morada em nós temos agora o poder de dizer, não, eu não quero pecar mais, ok? Então, Cristo, ele indo à cruz, ele nos dá esse poder. Ele coloca isso em nós.
mas tratando ele ainda como um fiador indo à cruz, por nós termos uma dívida, ter tido, né, para aqueles que já estão em Cristo, uma dívida impagável, Cristo sendo o nosso fiador na cruz do Calvário, o que acontece? Ele não somente paga a nossa dívida, mas para o nosso saldo não ficar zerado, ele coloca um saldo em nossa dívida inestimável. De modo que este saldo é essa santidade. Toda a sua perfeição, toda a sua obediência, toda a sua justiça é imputada em nós. Então, a santidade é o estado, é a condição do cristão, daquele que se arrependeu de fato. Ou você é santo, ou você não é. Não tem meio termo, né? Não existe. Ah, eu sou um pouquinho. Não, ou você é, ou você não é. E o que significa ser santo? De repente, tem pessoas aqui, né, que estão aqui, eu vi uma pessoa que é conhecido meu entrando aqui e deixo meu boa noite, seja muito bem-vindo para os que entraram depois também. E que eu sei que não tem tanto contato com a Bíblia, com Cristo, enfim. Então, por isso que eu vou esmiuçar um pouquinho a mais e os irmãos não se ofendam para aqueles que já sabem. Mas justamente para atingir a todos, né? Todos possam compreender. Quando Cristo, né, ele faz tudo isso, quando ele coloca em nós essa santificação, ele nos garante a entrada no céu. Porque só pode tocar os pés do paraíso aquele que é santo. Então nós não somos santos por nós mesmos. É isso que eu quero explicar. Ser santo não é que você seja sem pecado, mas é porque você é santo por conta dos méritos de Cristo. Então esse é o estado, é a forma do cristão. Ou você é santo, ou você não é. Agora, para a santificação, o que é? A santificação nada mais é um processo que se dá após a conversão, após a justificação. Você se converte, você é justificado diante do tribunal de Deus e logo segue-se a santificação. Você começa esse processo de luta contra o pecado. Você, dia após dia, sobe esses degraus da santidade, né? Se santificando dia após dia até o retorno de Cristo. Um texto que eu separei aqui também, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aberta aí, lá em Hebreus 12, verso 1. Eu acho esse texto muito interessante, que serve bem para o que está sendo falado aqui. Hebreus 12, no seu versículo 1. Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a ideia aqui do texto é exatamente essa. Como um corredor que tem um alvo a ser seguido, né, que é a linha de chegada, nós devemos retirar de nós tudo aquilo que pode nos atrapalhar a chegar nessa linha de chegada. Que é o quê? O pecado, que está sendo dito aqui. O pecado, né, todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E tirando tudo isso de nós, nesse processo, nós devemos correr até a linha de chegada. Então, a santidade é o estado do cristão. Todo cristão é santo por causa de Cristo Jesus. Não quer dizer impecabilidade, né? Quer dizer que eu vou deixar de pecar. Exato. Mas é um estado que o cristão, ele é. E a santificação é um processo, né? Como você falou, que nós passamos até a vinda de Cristo, até a nossa morte. E você falou aí de processo, de santificação, né? Muitas pessoas acreditam em processo de libertação. Como é que você pode explicar aí, meu irmão? Processo de libertação, olha, depende em que contexto se olha isso aí, né? Eu tenho vivido uma vida ultimamente, né, buscando ter muito cuidado com o que eu falo, justamente para não ser mal compreendido. Então, assim, dependendo da forma com que
do que se quer transmitir com isso, eu posso até concordar. Ainda que a Bíblia trate, né, em Romanos 8:32, se eu não estiver enganado, que conhecereis a verdade vos libertará. É uma coisa só. João. Isso, João. É uma coisa só. Não tem um processo aí. Porém, se nós formos olhar para a vida prática do cristão, ele variavelmente está se libertando de algo ali, se libertando de algo aqui, né? De forma bíblica, eu posso até vir a concordar com isso daí. Mas devemos lembrar que a libertação do pecado é uma vez só. A partir daí, você tem o poder do processo de santificação, né? Exatamente. Quer ver um texto que eu me lembrei aqui? Se eu não me engano, 1 Coríntios 10, perdão. Deixa eu só conferir aqui. Esse texto, toda vez que eu leio, é um soco na minha própria cara. Irmãos, se alguém... Acho que os irmãos aqui tá tudo cheio de Bíblia, né? Porque não tá fazendo perguntas, não tá falando. Irmão, se tiver uma dúvida em relação ao tema, o tema é como... Eu até esqueci o tema agora, Jesus Cristo. Como o jovem deve se santificar nesse século. Então, se você tiver alguma pergunta referente a isso, pode perguntar aí nos comentários que o irmão vai estar respondendo. Exatamente. Deixa eu só me achar aqui rapidinho. Coríntios? Eu só estou conferindo aqui antes de dar a referência correta. Aos irmãos que estão entrando, que Deus abençoe a todos. Eu espero que a palavra de Deus possa, de fato, fazer aquilo que apraz, né? Entrar no nosso coração, que a nossa terra, que é o nosso coração, seja uma terra fértil, para que possa produzir bons frutos. E assim nós crescemos à imagem de Cristo Jesus. Achou, meu irmão? Puxa vida, esqueci mesmo de onde está o texto, mas parafraseando o texto, de repente você mesmo, Nilson, sabe de onde exatamente está a referência, ou algum dos irmãos querendo colocar, fica à vontade aí para a gente lembrar. É mais ou menos o seguinte, Deus ele fala através de Paulo, né, dizendo assim, olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, ele não somente te dá o livramento, né, você não somente é tentado até o seu limite, não além do seu limite, mas Deus também te dá a provisão para que você venha a rejeitar, né, a sustentar essa tentação e não cair em pecado. Agora não me recordo. De fato, está em Coríntios mesmo, também não me recordo. Não me recordo. Mas a ideia é essa, né? A gente tem que entender que o processo de libertação, ou como preferirem, né, que eu acredito que é um termo melhor, santificação, não tem como a gente pegar e dizer, olha, eu não consigo. Deus ele nos provê tudo que é necessário para que a gente venha vencer o pecado. E lembrando também que Deus ele não tenta ninguém, né, Vinícius? Perfeitamente, é isso aí. Deus não tenta ninguém. Quem nos tenta é o nosso arco-inimigo, o próprio Satanás, a nós fazermos coisas que é contrário à palavra de Deus. Mas na tentação, ele próprio fala lá, o apóstolo Paulo, o Senhor nos dará escape, né? Então, perfeito. Na hora da tentação, de qualquer tipo de pecado, clame a Cristo. Ele próprio falou, acho que foi em Hebreus. Ó, o irmão está dizendo aqui, ó, 1 Coríntios, tá vendo aí, Vinícius? 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo. Então, eu acabei de achar aqui, meu irmão, mas de qualquer forma, obrigado. Tá aqui, ó, é 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio... Verso 3, a irmã voltou ali. Isso, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não tem desculpa para o pecado. Não tem desculpa, não tem desculpa. Às vezes a gente fica tentando, né, justificar, poxa, não tem como. É melhor assumir, pedir perdão e seguir em frente. É porque quer cair mesmo, né, meu irmão? Quer se irritar mesmo. Tem gente que é muito irado, tem cliente muito irado, né?
Aí na hora, quando está sendo provado ali, aí entra naquela ira, meu irmão, conte de até 10 e peça a graça a Cristo. Perfeito. Hebreu fala isso, não, sei, não lembro de estar escrito agora, que Cristo passou por todas as tentações e venceu e pode socorrer a todos que são tentados. Então, Cristo passou por várias tentações, né? Inclusive por essa que você está passando aí. E, de Exatamente. fato, ele venceu e pode socorrer tanto a mim como a você quando está sendo tentado em qualquer área de nossas vidas. Tem um irmão aqui, meu amigo Manahem, que está perguntando como vencer o cansaço espiritual. Poxa, como vencer o cansaço espiritual? Então, meus irmãos, eu gosto muito de tratar, ultimamente eu tenho tratado assim, eu aprendi isso e achei extraordinário. E isso tem dado muito certo. A palavra de Deus tem alcançado ainda mais pessoas, que isso acaba tirando, né, a resistência daquelas pessoas. As pessoas, ao ouvir o evangelho, já são resistentes ao evangelho. E quando você coloca, sem querer até, algumas barreiras no modo de falar, a pessoa fica mais resistente ainda. Ela vai te resistir. Olha, não quero ouvir isso aí não. Você está querendo já me condenar, né? Então, o que eu vou falar não é algo ordinário, não é algo normal, não é algo natural, não é algo que sempre acontece, mas é no campo extraordinário, né? Naquilo que de vez em quando acontece, tanto para um lado, tanto para o outro. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, em primeiro lugar, com os extremos. Nem ser muito um, nem ser muito outro, mas buscar uma harmonia das duas coisas, lógico, dependendo daquilo que for. Mas, adentrando na pergunta de fato, como vencer o cansaço espiritual? Tratando agora, novamente, de fatos extraordinários. O que eu vejo, quando alguém chega no cansaço espiritual, é porque essa pessoa, ela infelizmente já não está mais buscando fazer as suas devocionais. Ela se perdeu em algum momento da sua vida, e quando eu digo se perdeu, é no sentido de deixar mesmo, né? Fazer aquilo que devia. Se nós formos lembrar lá de Apocalipse, uma das igrejas, se não me engano, Éfeso, está totalmente padrão, é uma igreja perfeita na sua liturgia, na sua teologia, né? Tá com ortodoxia, tudo, né? na ortodoxia perfeita. Porém, Cristo fala, olha, porém eu tenho uma única coisa contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Por quê? Eles estavam fazendo aquilo ali, ó, de forma mecânica, né? De forma totalmente mecânica. E por que de forma mecânica? Justamente porque eles perderam essa devocional. A devocional não é simplesmente para que a gente cumpra um ritual, né, de orar, de ler, mas é justamente para que a gente se conecte com Deus e tenha essa troca de dar o nosso louvor, o nosso culto a Ele, lógico, juntamente com a igreja, né, no culto público, ou sozinho, a nossa devoção a Ele. E Ele, naturalmente, vai nos revestir com a sua glória, vai nos conceder uma força, um fôlego a mais. Então, é importante que a gente mantenha isso. Quando a gente não mantém mais isso, naturalmente vem o cansaço espiritual. A gente já fica sem vontade de ler, a gente sempre fica sem vontade de orar, né? Vem uma série de outras questões, a gente fica mais propício ao pecado, né? Pecados que vencíamos outrora, agora fica mais difícil, né? A gente começa a pensar de uma forma diferente. Relaxar também, né? Exatamente, exatamente. Então, pode ser uma das causas, né? Alguém que deixou o quarto, o devocional. né? O devocional, o seu quarto ali secreto, o seu momento de intimidade com o Senhor, acabou caindo nesse cansaço espiritual. E muitas pessoas, né, pegam o devocional como se fosse um peso. Poxa, hoje eu tenho que orar, né? É verdade. É como se estivesse cumprindo uma obrigação, né? Eu vou meditar na Bíblia para dizer que eu meditei hoje. Eu vou orar para dizer que eu orei hoje. Não é algo prazeroso, como o próprio salmista falou, que as suas leis são os meus deleites, né? Então, que a gente possa voltar a esse primeiro amor. Perfeito. Amar, passar tempo com Deus, né? Então, isso. Então, o Vinícius está querendo dizer que muitas vezes o cansaço espiritual vem por nossa falha no nosso devocional. Exatamente. A gente tem que voltar
a vida de oração, a meditação nas escrituras, ler bons livros, passar mais comunhão com os irmãos, e assim esse cansaço vai embora. Vai, com certeza. Com certeza. Meu irmão Alessandro está fazendo aniversário hoje. Eu quero parabenizar meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida e a cada dia você continue firme em Cristo e Cristo seja formado mais e mais em você. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Por que as pessoas culpam o diabo pelos seus erros? Nem tudo de ruim é culpa do inimigo. E aí, Vinícius? Exatamente. Isso é um mal, né, desse nosso século. E eu digo isso porque nos séculos passados eu não sei como que era. Apesar de ter bastante história aí, né, que a gente tem acesso para estudar, para saber como que era, porém, eu não imagino que era da maneira que hoje em dia é. Tudo é o diabo, né? Eu acho que é aquilo que eu estava falando, há dois extremos. Os que dizem tudo é o diabo e aqueles que nem mais acreditam que o diabo existe. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, né? Não é nenhum e nem outro. É os dois juntos. Nem tudo é o diabo, como o irmão aí bem disse, e também deixo meus parabéns aqui, mas o diabo ele também está por detrás de muitas coisas que acontecem de ruim nesse mundo. E também na nossa vida, isso é um fato. Né? O que a gente deve ter cuidado é com esse exagero em dizer que tudo é o diabo. Pelo contrário. E mesmo que ele venha agir na nossa vida e assim a gente venha acabar caindo em pecado, a culpa não é do diabo, não. A culpa é nossa. É nossa, né? Exatamente. É o que foi feito lá. Eu caí porque o diabo me tentou. Não, o diabo te tentou. Mas o pecado já estava dentro de você. Ele só fez atiçar. Só fez jogar um foguinho lá para que pudesse a floresta queimar. Mas a culpa somos nossa. Perfeitamente. No Jardim do Éden aconteceu isso, né? Um jogou a culpa pro outro. Exato. Aí no final a culpa foi para quem? Para Deus. Exatamente. Né? Mas a mulher que tu me deste. Exatamente. Mas Deus foi lá, ó, e botou um por um no seu devido lugar. No seu lugar, exatamente. Cada um para receber sua parcela de culpa. Então não tem essa. Você cometeu o pecado? Ah, foi o diabo. Mas você é culpável, filho. Então não tenta fugir, não. Todos nós somos seres responsáveis. Isso é uma coisa que a gente não pode de maneira nenhuma negligenciar e jogar para outro. Não tem condição. Eu falo muito isso aqui na minha casa, né? No momento de comunhão com a minha família, falando do evangelho, para que a gente tenha esse cuidado, né? De quando for fazer alguma coisa, cometer um pecado por conta de alguém, da gente não usar isso como uma justificativa. Porque se caímos, é porque caímos, nós pecamos, nós erramos, né? Somos igualmente culpáveis, apesar do peso não ser o mesmo. Porém, é culpa, não tem jeito. É culpa. Irmãos, eu não sei se a live é 1 hora de relógio. Se os irmãos souberem aí, se é 1 hora, pode ultrapassar de 1 hora, vocês falam no comentário aí, que já estamos em 47 minutos. E tem algumas perguntas aqui, eu quero que o Vinícius seja breve nessa resposta. Amém. Tem uma irmã aqui, Mariana, acho que é Albuquerque, não sei pronunciar. Diz assim, como melhorar a disciplina espiritual da oração? Como melhorar a disciplina espiritual da oração? Então, é o que o Nilson estava falando anteriormente, né? Tanto as leis do Senhor, quanto a oração, enfim, tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor é algo prazeroso. Apesar disso, a nossa carne, ela, como Paulo mesmo diz, ela milita contra o Espírito. É uma luta interna, né? Se é uma luta, nós temos que buscar vencer essa luta todos os dias. Lutar para todos os dias vencer a vontade da carne. O Espírito que há em nós, né, nos dá esse poder para que nós venhamos a vencer essa luta interna. Já pegando um gancho da pergunta anterior e falando da responsabilidade humana, né, nós devemos exercitar a nossa responsabilidade. Não colocar, eu tenho o Espírito Santo, ele me capacita. E você não faz nada a respeito, você também tem a sua parcela, você também tem que fazer alguma coisa a respeito.
né? Você não pode simplesmente descansar no fato de ter o Espírito Santo e que ele vai te pegar, né? Como se fosse, muitos acusam, né, a teologia calvinista, né, de que são robôs e tal, falando daquela questão toda. Mas essa não é a ideia, de maneira nenhuma. O Espírito Santo não vai pegar ninguém pelo cangote e levar ele a fazer alguma coisa no sentido de obrigação. É uma outra forma que a gente pode usar aí. Mas o que eu quero trazer é que nós temos a responsabilidade de orar, de ler as Escrituras, de não deixar que o Espírito Santo que habita em nós esmoreça, venha se extinguir, como Paulo mesmo também nos orienta. Olha, não extingais, não apagueis o Espírito Santo. Não apaguei. Né? Então, isso é uma responsabilidade nossa. Nós necessitamos nutrir esse Espírito que está em nós. E a oração é uma delas. Se não fazemos, se negligenciamos isso, naturalmente a nossa disciplina vai estar lá embaixo. Agora, de oposto, se fazemos, se buscamos, mesmo naqueles dias que nós passamos, né, os dias que a gente não quer fazer nada, tá com uma preguiça tremenda, pô, ainda assim a gente tem que vencer, meus irmãos. É uma luta tremenda, diária, é um processo, mas ele pode ser vencido porque em nós há o Espírito de Deus. Amém. A vida cristã é uma luta diária, né? Uma Exato. luta diária. E tem uma frase aí de um pastor, não sei se ele é reformado, não é? Ore até sem vontade, mas ore até que a vontade venha. Exato. Então, é um desafio muito grande, mas também é algo prazeroso. Se nós formos lá na Antiga Aliança, só o sumo sacerdote poderia entrar, né? Se comunicar com Deus. Mas o véu do templo se rasgou. Hoje nós podemos entrar nesse Santo dos Santos e através de Cristo Jesus se comunicar com Deus. Olha que privilégio grande. E muitas vezes deixamos esse privilégio, esse algo sublime que é a oração, de lado, né? Que possamos exercitar essa disciplina e pedir graça e ajuda do Espírito Santo. Amém. Meu primo Tauan, um abraço. Tauan do Espírito Santo está fazendo uma pergunta. Como criar mais forças para vencer os prazeres da carne? Meu irmão, primo do meu irmão Nilson. Olha, eu vou pegar somente um trecho da sua pergunta, né? A palavra força. Eu acredito que uma forma muito simples, porém totalmente efetiva, né? Ainda que também necessite de nossa responsabilidade ser exercitada, é tirar totalmente, por completo, 100%, os olhos de nós mesmos e colocarmos em Cristo. Porque a nossa força vem dele. Vem somente dele. Lá em Filipenses, se eu não estiver enganado, no capítulo 2, verso 14, vai dizer que é Deus quem efetua em nós, tanto o querer, tanto o realizar. Como efeito. Entende? Então, quando a gente entende que a nossa força vem somente dele, que a nossa dependência é dele, né, como João mesmo diz, né, Cristo falando no Evangelho de João, no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nós devemos depositar toda a nossa esperança, extrair todas as nossas forças dele. Quando nós perdemos essa sensibilidade, naturalmente os prazeres da carne eles são potencializados e somos mais tendenciosos a cair no pecado. Quem é mais alimentado vence mais, né? Se você Perfeitamente. alimenta a carne de fato vai prevalecer. Mas se você alimentar o espírito, de fato também nós iremos vencer, né? E confiar no Senhor Jesus. Os irmãos estão dizendo aqui que a live é 1 hora, né? Então nós temos 7 minutos. Eita! A gente tem que ver essa última pergunta aqui. Não tem como ter mais pergunta. Do irmão Joás. Ele botou a paz, irmãos. Como percebemos que estamos progredindo no caminho da santificação? Como percebemos? Então, quanto mais vontade de Cristo você tem e menos do mundo, eu acredito que é uma excelente dica, né? Se você não sente mais prazer
com as coisas desse mundo, mas um prazer, um regozijo infinitamente maior de estar lendo as Escrituras, de estar orando, de estar em comunhão com um irmão, né? Ou seja, é substituir de fato as coisas que são do mundo pelas coisas que são de Cristo. Isso é um excelente sinal que você está caminhando no caminho da santificação. Não sei os irmãos, mas eu já tenho tido uma grande dificuldade quando eu paro para assistir alguma coisa na televisão, de entretenimento, né? Para selecionar alguma coisa para assistir, às vezes é um custo, né? Porque são coisas que não tem conteúdo nenhum, às vezes, nem tudo nos edifica, nem tudo é algo que nós podemos estar ali assistindo. Então eu acredito que é mais ou menos isso. Você não sente mais aquele desejo de assistir aquele filmezinho que tem aquela cena que não permite, que não deveria ser permitida, aqueles palavreados que ferem, né, as escrituras, são palavras profanas, são palavras torpes. Quando você não sente mais prazer nisso, naturalmente você está se santificando. A gente só tem que ter cuidado com a questão do legalismo, né? Não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre você ter dentro de você um sentimento tão fervoroso de não querer mais nada disso, você não sentir mais prazer nenhum, de você ouvir e ferir os seus ouvidos, de você ver e ferir os seus olhos e assim por diante. Então, aí dessa forma, nós estamos progredindo espiritualmente. Nosso desejo maior por Cristo, né? Perfeito. E essa abominação pelas coisas que Deus abomina. No caso, o ódio pelo pecado, pelas coisas que Deus, de casa, aborrece a Deus. Vinícius, eu quero que você responda em milésimos de segundo nessa pergunta aqui, que é interessante. Como deve ser o pecado na vida de um cristão? Um acidente, meus irmãos. Um mero de um acidente. Eu gosto muito de citar Lucas 17, verso 1, e também a gente pode acrescentar até o verso 2. Né? É inevitável que venham os escândalos, né? Os tropeços, o pecado. É inevitável que nós venhamos a pecar. Enquanto nesse mundo nós estivermos, nós iremos pecar variavelmente. Mas nós não podemos planejar esse pecado. É só ter como exemplo Judas, que planejou o seu pecado. Ele marcou data, ele marcou hora, ele marcou local, ele deu um sinal do que ele faria, né? E foi lá e pecou. Ele traiu o seu Senhor, o seu mestre. E nós devemos ser o oposto disso. Nós devemos pegar e, se for pecar, é como se fosse um tropeço. Você tropeçou numa pedra, ninguém faz isso por querer, né? É porque não viu a pedra. Planejado, né? Vou tropeçar. Exatamente. Então é um acidente, nada mais. O pecado não deve ser o nosso amigo, né? A gente abraçar o pecado, dormir com o pecado. Isso aí não é atitude de um cristão regenerado. Exato. Aí, exato. Se a pessoa faz isso, tem que rever a sua conversão, né, meu irmão? Perfeitamente. Irmãos, estamos no final, né, dessa live. Foi muito bom passar praticamente uma hora com os irmãos. Vamos estar fazendo mais, né? Vou combinar com o irmão Vinícius para fazer mais. Irmãos, quem quiser mais tema que a gente fale aqui, pode ir lá no meu direct ou até no direct do irmão Vinícius. Passe lá, Nilson, eu quero que você fale sobre isso, sobre tal tema. A gente vai estar estudando aqui e vai estar passando para vocês. Vinícius, eu quero que você dê suas últimas considerações aí para os irmãos. Olha, mais uma vez eu agradeço muito mesmo. Eu me sinto honrado por ser seu amigo, por ter você como irmão em Cristo, né? Nós sermos Amém. Assim um para o outro. Eu me sinto honrado mesmo, agradeço muito a Deus por colocar pessoas maravilhosas em minha volta e por essa live que eu tenho certeza que vai edificar e já está edificando a vida de muitas pessoas. Agradecer a pergunta de todos os irmãos, né, a paciência de me escutar, mas é isso, louvado seja Deus. Amém. O pecado é nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Exatamente, né, exatamente. Aquilo que está dentro de nós. Então, meus irmãos, nós não somos bons. Bom somente é Deus. Perfeito. Se você vencer um pecado, não é pelas suas forças, mas é pela força de Cristo. Não é pelos seus méritos. A salvação não vem através de nós, mas através do Senhor Jesus. E rápidas palavras aqui, se tiver alguém aqui que não é cristão,
que não conhece a Cristo ainda, há tempo para você de arrependimento, né? A porta da graça está aberta. Então se Exato. arrependa dos seus pecados, creia em Cristo Jesus como seu Salvador, que você está perdido, que você precisa de um Salvador e se recorra nele, porque só em Cristo há salvação, só em Cristo há redenção. Tudo nesse mundo é passageiro, mas algo eterno virá para nós, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vinícius, um abraço. Um dia eu quero poder estar aí para comer uma comida carioca, viu? Opa! Em nome de Jesus. Está dizendo aqui que vai terminar a live. Um abraço a todos. Amém, Que meu Deus irmão. abençoe. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.